Começando mais um Conexão Mente-Corpo, todas as quartas-feiras trazendo um tema relevante de autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria do trauma. Nós temos já falado muito aqui no Conexão Mente-Corpo. A sabedoria do trauma é do Dr. Gabor Maté. Ele fez esse documentário, eu já assisti já há algum tempo atrás, há um ano atrás, e ele está disponibilizando agora novamente, aí dia 24. E aí eu falei, deixa eu trazer esse tema para que as pessoas tenham acesso, gente. É muito importante esse tema. O trauma é uma, na realidade ele fala que é uma energia invisível, que nos leva a agir como adultos por algo que sofremos lá na infância, dentro do útero materno, na primeira infância. E o trauma não precisa ser uma tragédia, né? Um acidente automobilístico ou um afogamento, nada disso. Lógico que isso também é, mas pode ser um choro a mais, a falta de colo, a falta de um porto seguro quando criança, aquela criança que cresceu antes da hora, que teve que amadurecer cedo, que não tinha onde e com quem falar o que estava sofrendo na sua dor. As crianças traumatizam não porque, não necessariamente pelo evento, mas por estar sozinha na sua dor. Olha que luz a esse tema tão importante, gente. Então, uma dica é assistam o documentário, se inscrevam, é gratuito, eu não estou ganhando nada com isso, mas é um tema importante, porque nós somos uma sociedade traumatizada. O Gabor Maté é um médico húngaro-canadense. Ele nasceu em 1944, ou seja, no auge da Segunda Guerra Mundial. E ele se especializou no médico da família e do desenvolvimento infantil. E o quanto que os traumas e os eventos adversos influenciam na saúde física, na saúde mental. Olha só que interessante isso, gente. Ele fez uma correlação e ele traz muitas pesquisas, muitos documentários. E hoje ele corre o mundo trazendo essa palestra. Ele fez um trabalho muito bonito no sistema penitenciário. Ele fez uma roda grande, né? E falava assim, dá um passo quem já passou por xingamento, preconceito, tortura, quem já foi discriminado, humilhado, envergonhado, quem já foi abandonado, quem ficou na dor sozinho, e todos davam um passo. 64% daquele ambiente tinham traumas, viviam em ambientes hostis, é muito forte isso. Então o trauma é para a vida inteira. Precisamos ressignificar isso, precisamos dar luz a isso. E ele vai trazer, ele trouxe aqui vários casos, mas dois me chamaram bastante atenção. Uma menina que foi maltratada dos 4 aos 15 anos e a mãe não protegia. Maltratada pelo pai e a mãe não protegia, a mãe não reagia. Quem já não passou por isso, de não ter condições e liberdade de falar o que estava sentindo? E na nossa sociedade a gente pode sentir culpa, vergonha, mas raiva não. Raiva a gente tem que engolir. Nós não somos instruídos a monitorar a emoção, percebe? A ponderar. E a criança não tem um aparelho psíquico falando, minha mãe hoje não tá legal para ficar comigo. Ela não tem, ela não consegue elaborar isso. Aí ela se culpa. Ou ela vira aquela boazinha, faz de tudo
Eu tenho que fazer de tudo para agradar as pessoas. E ela leva isso, essa dinâmica, para a vida inteira. É muito triste. Então, o bebê ficou muito tempo chorando e a mãe não veio ali, ou o pai, os primeiros significativos, não tinha um adulto para acolher, vira um trauma. Ah, Marisa, isso é mimimi. Não é mimimi. Estudos comprovam que a autorregulagem do bebê se autorregula com o cérebro da mãe e do pai. Ele precisa ser acarinhado, colocado no colo, falando, não, a criança de 2 aninhos machucou, não tem que falar, já vai passar, vai passar. Não, gente, é uma dor. Ô, meu amor, vem cá. Ah, mas vai virar mimado. Vai virar mimado se você só fizer isso quando ele fizer. Se você não der amor direto, vira mimo mesmo. Percebe? A gente precisa trabalhar uma sociedade mais amorosa. É assim que a gente melhora e significa o trauma. Então, muitos eventos adversos na criança ficaram registrados ali e deixam marcas severas para a vida inteira. E ele vai se tornar um adulto, né, que não sabe por que é adepto ao vício, não sabe por que tem a depressão, não sabe por conta desses traumas infantis transgeracionais, passado de pais, porque a mãe que não deu suporte para aquela filha que era maltratada, né, que não acolhia essa filha, essa criança de 5 anos, também foi uma mãe maltratada. Olha que importante. Então, na infância, a criança vai ter duas maneiras de operar, né? Ela vai trabalhar o apego, né? O apego é a proteção, porque senão eu morro, é o medo da morte. Olha que profundo, gente. E o apego a gente se traduz também como segurança, né? Eu preciso de comida. Lembra, eu até fiz uma live aqui falando da tríade, né? Cuidados, limites e afeto. E a mestra-chave da relação pais e filhos, quais que são? A mestra-chave é o afeto. Então, a criança, ou ela trabalha o apego, e ela vai engolir o choro, vai se sentir culpada, vai vestir a máscara da boazinha, não vai conseguir falar não para ninguém, vai querer estar em paz com todo mundo. Até porque dessa maneira ela é aceita, né? Dessa maneira ela agrada o pai e a mãe, né? Ou ela tem a opção também de ter autenticidade, né? Autenticidade, a gente trabalha a criatividade, a voz do espírito livre. Mas a nossa sociedade não admite essa coisa da liberdade, né? Da criança sentir raiva. Se vem com cunho religioso, por exemplo, né? Porque a criança é maltratada, ela tem raiva, né? Qual que é o papel do pai e da mãe? Né? Eu entendo que você sentiu raiva da mamãe e do papai, mas é isso, vem cá, eu sinto muito, sabe? Acolher essa criança, mas não, ela engole a raiva, ela não fala, porque ela não vai pôr culpa no pai e da mãe. Onde já se viu a culpa na nossa sociedade judaico-cristã? Ela é um pecado, ainda mais você pôr culpa nos pais. Onde já se viu isso? Se você sentir raiva dos pais, é um pecado. E aí ela põe culpa em quem? Nela, por não ser boazinha, por não ser perfeita. Aí ela veste essa máscara da perfeição, da bondade, e carrega para a vida inteira. E quem que ela vai atrair? Relacionamentos tóxicos, lógico, porque é energético. E é interessante isso, né? E na autenticidade, a gente tem a intuição, tem a criatividade, tem a voz do espírito. E no apego, né? Quando a criança opta pelo apego, ela se distancia de quem? Da sua essência. Distanciando da sua essência, ela distancia da intuição.
Olha como é profundo isso, gente. Quem não, né? Quem não passou por isso? Todos nós temos isso dentro de nós. Por quê? Porque os pais não estavam disponíveis para nós o tempo todo. Às vezes os pais tinham, as mães tinham muitos filhos, ou as mães agora trabalham, mas a criança não consegue elaborar isso. Ela precisa ser, na realidade, ter essa autorregulação pelo colo dos pais, né? No momento de dor. Imagina você, há muito tempo atrás, mesmo lá no hospital, na maternidade, não pega no colo não, para não acostumar. Quem já não ouviu essa frase? Porque se não acostuma, acostuma mal. Oi? Acostuma mal um bebê que saiu todo quentinho do útero, não pode pegar no colo? Né? Eu já ouvi muito isso. Eu falei, não, ele precisa ser autorregulado, né? Eu fiz um trabalho muito legal há muito tempo atrás no Hospital Municipal Universitário das mães cangurus, e como marsupiais, a criança pega né, por uma doação de amor mesmo, né? Você autorregular a temperatura do bebê. O bebê precisa do colo humano, o berço é muito frio. Então tem estudos muito profundos com isso, e ele vem dar luz nesse documentário a isso, a sabedoria do trauma. E qual que é a sabedoria do trauma? O trauma, na realidade, ele vem trazer o sofrimento das feridas mais profundas, mas através da luz dessas feridas, é exatamente isso, né? É você poder curar. É um chamamento para curar essa ferida mais profunda. Então, ao mesmo tempo que o trauma, a gente faz um condicionamento de todas as doenças, das grandes maiorias, da depressão, da dependência química, dos transtornos mentais. Todas as pessoas que têm um vício, por exemplo, e um vício é uma compulsão ou por compras, ou por drogas, ou, né, a compulsão, ela é uma doença. Ela tem por trás um trauma profundo na sua raiz. Porque a infância, na realidade, é um chão que pisamos a vida inteira. É lá nas primeiras relações. Um outro caso interessante nesse filme, nesse documentário, A Sabedoria do Trauma, que o Gabor traz, é de uma garota na adolescência, saiu com a amiguinha, e ela foi raptada e ficou num hotel por 6 meses. E a mãe não procurou, a família não procurou, e elas foram sendo utilizadas como objeto sexual mesmo, né, de prostituição, abusadas. E assim, cadê essa família, esse porto seguro, né? Então a criança, por exemplo, que ela cresce sendo castigada, violentada, e muito da sociedade cresceu dessa maneira. Felizmente hoje a gente está tendo, através da psicologia positiva, uma nova vertente de modelos, né, educacionais, até com as leis contra as palmadas, para trabalhar a relação mais amorosa. Muitas crianças trazem esse trauma. Então, quando a gente vê uma sociedade falida, com guerra, né, com violência na beira de cada canto da cidade, são frutos desses traumas infantis. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, olhar para isso, né, a formação de pais mais amorosos, porque o trauma faz a gente desconectar da nossa essência. E é muito forte. Então assistam o documentário, gente, é imperdível. Quem gosta desse tema, quem faz sentido, assim, trazer à baila, curar essa criança interior que todos nós temos, essa criança ferida, né? Porque às vezes o pessoal fala, que criança ferida é essa? É essa criança que está ali,
latente dentro de nós, que às vezes a gente tem alguns determinados comportamentos que a gente não sabe por quê, né? Então a gente precisa realmente ressignificar essa criança ferida. Então, quando o Gabor traz essa questão tanto dos vícios, da depressão, das doenças, da vulnerabilidade social, do próprio comportamento antissocial, tem ali registrado, né, no âmago de cada família, de cada pessoa, de cada sujeito, um trauma, né? E um trauma porque ele ficou sozinho na dor, não teve com quem dividir. Podemos ser esse divisor de águas, né, para outras pessoas. E o Gabor trabalha muito com a escuta amorosa, né? Eu até fiz uma live nesse sentido. Ele também faz tratamento em alguns casos para dependentes químicos com psicodélicos, né? Isso é mas assim, com bem sucedido, sério, com documento, né? Com técnicas muito assertivas, né? Então ele vale a pena buscar essa compreensão desse trabalho dele, porque ele tem muito para nos ensinar, né? Lógico que ele não foi o único que falou sobre o trauma, mas ele está dando muito enfoque nisso. Tem também um rapaz, o Eugênio Dini, que trabalha a focalização. Ele fala dessa sensação no corpo, né? O que isso em mim quer dizer, quer se mostrar. Trabalha muito também com essa traumatização, né? Nem tudo que a gente sofre vira trauma, mas muitos casos viram traumatização nesse olhar de Eugênio Dini. E a gente vai trabalhando no trauma, porque quando eu me abandono, gente, eu me abandono na minha essência, né? Você está encerrando, está fazendo um ciclo, né? Por exemplo, na visão da criança, ou eu não vou culpar meu pai, eu me culpo, né? Eu me culpando, eu me anulo, porque a baixa autoestima vem à tona, né? Eu nunca vou ser bom o suficiente para poder agradar esse que me agride. Olha que profundo isso, gente. É muito profundo, né? Quem de nós já não sofreu ali alguém, né? Alguma pessoa que nos humilhou, que nos maltratou? Como é que foi a reação? Se esse pai não estava presente, ou essa mãe não pôde ser esse porto seguro, como você ficou na sua dor? E aí, às vezes, você vai entender por que você reage de determinadas maneiras, né? Tem estudo muito profundo sobre isso. E ele traz também o holofote sobre esse trauma transgeracional. Assim que eu fiz, assim que eu passo para o meu filho, sabe? Né? Então a gente tem que cortar o ciclo da violência para a gente humanizar, né, melhor uma sociedade, uma humanidade adoecida. Então nós podemos sim fazer diferença, né, baseado nesses estudos, né? Então é um tema muito profundo, muito interessante. O documentário nos mobiliza bastante emoção, assim, para dizer, puxa vida, né? Realmente, né? Eu tô com raiva da pessoa, não consigo me expressar. Por que será? Né? Vem dessa crença, porque todo trauma traz em si uma crença, um modo operandi que te leva para a vida inteira. E aí você vai ver, é isso. E às vezes é um bebê que ficou na incubadora, às vezes é um bebê que foi desmamado precocemente. Eu tenho um caso de uma amiga que falou, eu precisei ir para casa da minha avó para minha mãe desmamar. Uau! É pesado, gente, isso. E aí ela trabalha outras questões. Então, cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas esse adulto precisa ter essa consciência para rematernar essa criança e falar, tá tudo bem. Então, alguns sintomas que você apresenta, né, de irritabilidade, de agressividade, de compulsão, são sintomas de uma pessoa traumatizada. Isso
dá uma mensagem, vamos dizer assim, de esperança, de saber que a minha essência também é boa, que a minha essência também pode ser ressignificada, né? Na questão do ser integral, percebe? Poxa vida, eu sou vítima disso, mas assim, também por um outro lado, alguns vão falar, mas isso é mimimi, isso é cultural, né? E não é mimimi, gente, o trauma é muito profundo. Ele vai condicionar, ele molda padrões de comportamentos, de como amamos os outros, nas relações, como nos posicionamos. Tá ali a raiz do trauma, percebe? Então todo vício tem uma raiz profunda de um trauma, toda depressão tem uma raiz profunda do trauma, toda doença mental tem uma raiz profunda do trauma. A gente não tá vendo aí uma sociedade tão adoecida? A raiz profunda do trauma. Então, como é que a gente muda essa sociedade? Sendo pais amorosos, né? Sendo pais amorosos, essa é a saída. Tendo compaixão com as nossas dores, com os sintomas que apresentamos. Olhar para como você recupera um sujeito, né, dentro, né, sem o óculos, porque muitos eu tenho certeza que vão falar, ih, lá vem a Marisa com óculos cor-de-rosa. Isso aqui é um documentário que vocês assistem, depois eu quero que vocês coloquem aí no comentário, né, porque às vezes a gente põe um óculos cor-de-rosa e vê o mundo bonito. Mas como a gente consegue fazer que o sistema penitenciário, os detentos ali, tenham um significado para suas vidas? De que maneira? Você acha que é pela porrada? Nunca será isso. A gente nunca vai resgatar uma pessoa pela agressão. Nunca. Ela vai reproduzir a agressividade. Sempre será o caminho da compaixão, do entendimento, de que esses sintomas são por conta de um fruto de um trauma, e trazer à tona esse trauma e ressignifica essa criança e resgata esse ser. Psicologia, esse é o métier da psicologia, né? E isso é muito gratificante quando a gente consegue, não a gente como ser, mas assim, mediar esse encontro de alma da pessoa com a sua própria essência, né? E sentir, pesar e pegar nessa dor, uma dor de alma que a pessoa sente, porque ela se sentiu abandonado, porque ela não se sentiu seguro, porque quem poderia dar o porto seguro a agrediu, a abandonou. Ah, mas eu conheço casos de pessoas que minha mãe me jogou, outra pessoa adotou e eu fui bem sucedido, mas você teve a felicidade de ter uma outra pessoa significativa que te pegou, né, para criar, para te colocar ali. Muitos não têm, né? Então é numa visão ampla que a gente fala, né? Não é o que há de errado em você, o que de errado em você, é o que você fez com o que aconteceu de errado em você, percebe? Então esse é o trauma, é aquilo que aconteceu com você fez com você. Não é você que é a pessoa errada, porque isso são sintomas, né? É o que você demonstra ou na agressividade, ou no amor, ou na drogadição, ou na compulsão, ou na depressão, ou na saúde mental. São sintomas de algo que aconteceu muito profundo na tua essência, né? E eu não tenho dúvida que esse é o caminho da cura. Então a sabedoria do trauma é pegar o próprio trauma e ressignificar para a própria cura. E é lindo, gente. Dia 24 que esse documentário vai estar no ar, mas precisa se inscrever. Eu vou deixar o link aqui. É uma oportunidade, né? E o Gabor também, ele traz ele traz à luz também o quanto que a sociedade capitalista, a sociedade que a gente está materialista, né? O quanto também massacra as pessoas mais vulneráveis, né? Então, olhar para esse foco do trauma nos traz liberdade. É uma mensagem de esperança de que há, uma maneira de olhar para as nossas feridas
emocionais mais difíceis e ressignificar isso para trazer a saúde plena, né? Nós temos falado muito isso no Conexão Mente e Corpo, né? Que a cura é por dentro e é muito mais profundo. E como fez eco aqui em mim, eu estou dividindo com vocês tudo isso para que a gente possa se ajudar, né? Estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Talvez essa seja a melhor maneira da gente ter um propósito de vida, sabe? Poder ajudar as outras pessoas, poder ajudar nós mesmos a sermos seres humanos melhores, né? Acho que é nesse aspecto que a gente traz esse tema tão importante, né? Então é isso, gente. Então, a gente inspira profundamente, volta para dentro, possibilite essa prática de você respirar, inspirando, enchendo de amor, ó, soltando, inspirando e expirando gratidão. A gente inspira amor, expira gratidão. Faz isso diariamente, acorda, volta um pouquinho para dentro. Esse controle mente e corpo, a gente é indissociável, né? As marcas, o corpo guarda marcas e as marcas estão aqui, né? A gente não fala fulano de tal tá doente, fulano de tal é o corpo, né? É o corpo também, é seu espírito. Então essa unidade da mente e do corpo, ela é fundamental para o processo de cura. Quando você fala, eu vou tratar minha depressão, eu tenho que tratar também todas essas minhas impressões internas, né? As minhas glândulas têm que estar em equilíbrio, tanto diretamente do corpo com a mente, como a mente do corpo. E a mente, a gente tem que curar essas raízes profundas de traumas, para que a gente também equilibre esse corpo em harmonia, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa tem esse trauma, e todos nós temos um trauma, porque nem todos os nossos pais estavam disponíveis para a gente o tempo todo, e o trauma não é um evento, né? Não, pode ser coisa simples que a criança absorveu para ela como muito difícil, porque não teve aquele porto seguro. Quando a gente tem luz para isso, a gente consegue falar, agora eu cuido de você, agora eu adulto te dou colo, né? E é um processo libertador. Então, gente, meus amigos, meus queridos, é muito bom falar sobre isso. Espero que faça sentido para vocês. Eu vou deixar o link para vocês se inscreverem, né? Eu não estou ganhando nada com isso, nem conheço o Gabor Maté, mas assim, faz muito sentido porque além dele trazer de volta a possibilidade de assistir esse documentário, ele também mobiliza sentimentos assim de esperança, sabe? Para a gente ter compaixão uns com os outros, para a gente fazer um mundo melhor, né? Eu acho que essa é a intenção, tá bom? Um beijo, até quarta-feira que vem. Eu vou ver se eu consigo fazer estão me pedindo bastante isso, né? Poxa, Marisa, você fala de conexão mente-corpo, de mindfulness, deixa uma prática. E eu vou deixar qualquer dia desse um episódio só com prática, ou da criança ferida, da criança que a gente precisa resgatar. Eu acho que faz parte, né? Um beijo e até semana que vem.